Arnica, eu queria mostrar uma coisa e comentar, porque fala-se muito do fogo no cerrado. Realmente, o fogo, em anos e anos, assim, com uma distância de anos, e quando ocorre na época certa, ele tem seu ciclo junto ao cerrado, né? Benefícios e malefícios, né? Mas existe um ciclo aceitável aí para as plantas. E eu estava falando carnica, né? Uma planta que hoje em dia você não acha muito fácil nativa, né? Em locais naturais. Um dos motivos, mesmo em locais naturais, é o fogo. Essa região aqui, ela deve ter cerca de 6 a 7 anos que ela queimou. Daí o que eu quero mostrar para vocês? Essa abundância, a gente está vendo até uma reboleira aqui com bastante arnica, ela não existia depois das queimadas. Ela ficou muito reduzida, porque os talos mais novos da arnica, né, e ela não cresce muito, ela fica bem próximo ao chão, que é próximo à chama, então ela não tem uma estrutura grande, né, mais alta, que também ajuda, né, a distância do calor. Então, ela geralmente queima, fica menor, né, e começa a rebrotar. Ou morre. Se aqui, como aconteceu fogo em época que não era propícia, a maior parte das arnicas morreram. A gente tinha meia dúzia de pés aqui nessa região há uns 6 anos atrás. E daí, ó, a gente vê que hoje está nascendo muito. A gente vê arnicas, essa daqui já é filha, né? Que nasceu aqui. Então imagina agora, olha o tamanhozinho dela, olha o capim vindo seco. Se pegar um fogo agora na época mais seca, o que vai acontecer com essa arnica que está vindo? Ela vai morrer. Ela não sobrevive. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o fogo. Infelizmente, a cultura do fogo ainda é muito presente, mas o fogo ele só é benéfico com grande espaçamento de tempo e na época onde não é muito inflamável o capim, onde o capim está mais úmido, mais verde. Tem a maneira correta, os horários corretos de fazer o manejo, aonde é permitido. E hoje, né, esse tipo de agricultura com fogo, na verdade, a gente sabe que ele mais degrada o solo do que ajuda no capim. Na verdade, quando a gente pensa que ele está melhorando por causa da rebrota, dá a impressão, né, a imagem de que está melhor porque veio aquele capim verde. Mas ele está empobrecendo o solo. Então, por isso que a gente tem que proteger. Ainda para essa população ficar mais estável, ainda vai alguns anos. Então o fogo aqui ainda não é benéfico se pegar. Ainda a gente vai ter um grande problema de redução da população muito grande das arnicas aqui nessa região. Então a gente também precisa de estudos para ter certeza de que nessa região, por exemplo, na época certa, né, com a umidade correta, se esse fogo ele pode atingir negativamente ou positivamente a maior parte das espécies vegetais. E tem sido feito estudos, né? A gente tem estimulado também esse tipo de estudo, até porque se for necessário o fogo, a gente tem que introduzir ele. Se ele não for necessário em algumas regiões, a gente tem que retirar completamente. Então não é em todo local que a gente quer o fogo, né? Anualmente ou não. E a gente pode ver também, a gente já está no início da seca, que a matéria, né, o combustível que o pessoal fala aqui não é muito grande. Ó, o solo ele está limpo aqui. Esse capim ele degrada rapidamente com esse sol. Daí esse capim, ele não forma muito combustível, o capim nativo. Geralmente quando a gente tem muito combustível, né, que é o nome que a gente dá para essa palha com relação ao fogo, é porque a gente tem plantas invasoras. E daí com as plantas invasoras, elas formam realmente, elas crescem muito mais do que as nativas, e daí formam grandes camadas, né, de matéria orgânica. E daí o fogo ainda é pior se pega nessas áreas, né? Mesmo que elas estejam protegidas, mas quando pega o fogo, a intensidade e a calor do fogo, ele é muito alto e ele mata tanto as plantas como as sementes, como também os micro-organismos que vivem no solo. Então, a gente pede, né, sempre para que as pessoas não coloquem, evitem o fogo. O fogo colocado pelo homem, ele nunca é benéfico para a natureza. Existe o fogo que cai por causa de queda de raio, né, então é natural e na época certa, geralmente na época que já iniciou as chuvas. Então a forma, né, que esse fogo se comporta é bem diferente do que o fogo colocado pelo homem quando quer fazer uma limpeza, né, no lote, no pasto. E outra coisa, a fumaça, ainda mais nessa época de pandemia, ela vai afetar nossos pulmões e pode piorar ou ajudar a agravar os sintomas, né, da Covid-19.